16 horas e 14 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, a medicina primitiva, a medicina até indígena, como já tratamos aqui, inclusive da alquimia, em alguns programas em especial. Hoje, dia 16 de dezembro, nós vamos falar sobre a acupuntura e estética, coisa que as meninas gostam muito. Na chamada do programa aqui, as pessoas todas, oba, finalmente, finalmente, finalmente. Hoje é o dia do reservista aqui no Brasil, dia da reconciliação na África do Sul. Também comemora seu aniversário de Caicó, com esse nome é só no Rio Grande do Norte. E a emancipação do município de Osório de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Na Roma Antiga se ocorreu o Festival de Sapiência, honra a deusa da sabedoria. Hoje comemora-se da música erudita, da música clássica, um dos grandes compositores do qual eu sou fã incondicional, Ludwig van Beethoven. Nasceu em 343 anos atrás, em 16 de dezembro de 1770. São 343 anos atrás, e sua música continua muito atual. Beethoven faleceu em 1827. Aqui no Brasil nascia Olavo Bilac, no mesmo ano, em 1865. E na Inglaterra, em 1917, Arthur Clarke, romancista de ficção inglês. Mas como é que será que funciona a acupuntura estética? Como é que a acupuntura pode ajudar nas questões estéticas? Para falar sobre esse tema aqui no Salutes de hoje, eu tenho o prazer de receber o colega Luiz Carlos Fornazieri, acupunturista e autor de vários livros nesta área. O Fornazieri foi inclusive meu professor num curso de estética há bastante tempo atrás. Vamos lá contar porque isso são meros detalhes. Fornazieri é presidente da Associação Brasileira de Acupuntura Estética, a ABRAE, e da Sociedade Brasileira de Laser Terapêutico, a Sobraut, professor adjunto de escolas na Espanha e em Portugal. Daqui a pouco a gente fala com ele. Às 16h16, vamos à notícia do dia. Atenção! Cientistas brasileiros isolam uma neurotoxina da carambola. Vejam só, informações da agência da Universidade de São Paulo. Cientistas brasileiros conseguiram isolar e caracterizar uma neurotoxina presente na carambola que atua no sistema nervoso quando não filtrada pelo rim. A neurotoxina recebeu o nome de caramboxina. O pessoal técnico gosta de uns nomes difíceis, né? O trabalho mereceu a capa da revista científica de Chemie International, que foi publicado por pesquisadores da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, ambas da USP, em homenagem à filha do Fornazieri. Abre aspas, se uma pessoa sadia ingere a carambola, a toxina é absorvida pela digestão, filtrada pelo rim e eliminada na urina. Mas, em pacientes com problemas renais, como o funcionamento do rim está comprometido, a toxina, que é um aminoácido modificado, cai na corrente sanguínea diretamente, que é uma explicação do professor Norberto Peporini Lopes, e chegando à corrente sanguínea, liga-se a receptores do sistema nervoso central e inicia uma sequência de eventos que incluem soluços, confusão mental, agitação psicomotora, convulsões e pode provocar até a morte, explica o professor Norberto Peporini Lopes. Segundo o pesquisador, mesmo pessoas sem histórico de problemas renais devem consumir a fruta moderadamente, já que a carambola possui também ácido oxálico, que pode causar cálculos renais. A neurotoxina caramboxina, sua concentração na fruta, porém, é bastante baixa. Para se conseguir 0,3 miligramas da substância, foram necessários 20 quilos de carambolas, colhidas de árvores que não passaram por tratamentos com pesticidas. Os pesquisadores também confirmaram que a neurotoxina sofre degradação quando misturada e conservada por um longo período em água.
O programa Saludes estabeleceu uma parceria com a UBJ News, que é um jornal oficial da União Brasileira dos Jornalistas. As principais notícias do Brasil e do mundo com credibilidade e imparcialidade. O ubjnews.com é um jornal eletrônico que em menos de 20 dias está com mais de 20 mil acessos. E o Saludes e o BJ News, que é uma União Brasileira dos Jornalistas, está estabelecendo uma parceria para ampliar a audiência tanto do Saludes quanto do próprio jornal. Então acesse aí o seu jornal UBJ News e faça sua crítica, seus comentários, inclusive na minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Vocês podem entrar, aliás, por lá eu estou recebendo perguntas ao nosso entrevistado, ou se não pelo hashtag, que agora eu estou gostando. Cadê o nosso hashtag? Aqui em cima, olha lá, opa, exatamente isso. Joguinho da velha, Saludes ao TV. Eu estou aqui conectado, a Fátima Braz e a Evelyn Bueno já estão aqui esperando, aguardando o programa, não mais. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Evelyn Bueno. A Evelyn, uma médica ortopedista de Campinas, muito bem-vinda às duas. Vocês podem encaminhar as suas perguntas e os seus questionamentos. O Daniel de Moraes e a Fátima Braz, a Luciana Leal Machado também estão curtindo o nosso programa, assim como o Kleber Alves e a Isilda Marino Ribeira e a Marli Lima. Vocês, por favor, podem enviar as perguntas pelo Face diretamente. Como eu disse na abertura do programa, eu estou recebendo aqui Luiz Carlos Fornazieri com muita alegria, que é professor adjunto da Fundação Europeia da Medicina Chinesa em Barcelona, na Espanha, fundador e vice-presidente da Associação Portuguesa de Terapias Orientais e Complementares de Portugal, autor de livros sobre estética e acupuntura. Atualmente dirige o Instituto Olus de Ensino e Pesquisa em São Paulo, autor de alguns livros e professor de algumas universidades, etc. Muito boa tarde, Fornazieri, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Saludes. Muito obrigado, o prazer é meu. Vamos começar falando, Fornazieri, eu lembro que eu me formei no final dos anos 80, início dos anos 90, o primeiro curso extracurricular da formação da Associação Brasileira da Acupuntura. Na minha opinião, é uma das melhores escolas do Brasil, se não a melhor. Eu fiz lá um curso de acupuntura estética numa época em que era uma apostila com desenhos e tal, e eu fiz um curso consigo. Nesses quase 20 anos, 20 e poucos anos, o que mudou com o tratamento estético e a acupuntura? Não, houve um avanço espetacular, muito grande. Principalmente porque antes do ano 2000, mais precisamente 2000, a gente não tinha comprovação científica de absolutamente nada. Então a gente mexia meio que no empírico dedutivo, até chegar a um denominador, né? Um denominador comum que era satisfatório para o paciente e para a gente. O que na realidade ocorreu é que a gente acabou entendendo, e eu pratico isso de 1984 para cá, a gente acabou entendendo de que as famosas agulhas, que eram os meios de produção de estímulo que a gente obtinha na época, elas tinham uma certa letargia para se chegar ao objetivo que a gente queria. E por se tratar de ter esforços repetidos numa mesma ação, a gente começou a se utilizar de aparelhos elétricos, como eletroestimuladores e aparelhos de estímulo de luz, os lasers em si. Porque logo após o advento da AIDS, ficou um pouco difícil se praticar acupuntura no Brasil, por conta do medo que os pacientes tinham das agulhas. Aquele velho, antigo vício, né? Estigma de colocar em autoclave, de guardar em vidrinho de laboratório aquilo, dar para o paciente as suas agulhas e tal. E o pessoal foi meio que abandonando tudo aquilo. E, por isso sorte, em que ano, Fornazieri? Isso começou em 82, 83, já tinha essa confusão. Né? Isso veio se prolongando. Né? E aí, só para fechar,
eu consegui um laser em 85. Você importou que te parecia uma televisão de 20 polegadas. Uma coisa absurda, um tubo de hélio neon monstro, né? De uma potência mínima que a gente dormia em cima do ponto para ouvir algum estímulo. O tamanho era o tempo que ele ficava para promover alguma coisa, né? E aí a gente acabou entendendo assim que o estímulo neuroquímico e o estímulo neuroelétrico, eles funcionam de maneira espetacular, é uma sinergia fantástica e a gente consegue resultados extremamente satisfatórios em muito pouco espaço de tempo. Eu só queria fazer um comentário, porque eu lembro dessa história da AIDS e até mesmo o próprio Evaldo falava isso, o doutor Evaldo Martins Leite, que é o presidente da ABA, falava e fala sobre isso. E é uma coisa que eu sempre comento em consultório, que o sangue, mesmo contaminado, em contato com a luz e com o oxigênio, o vírus da AIDS morre instantaneamente. Se há alguma preocupação em transmissão de doença é com a hepatite, sobretudo a hepatite B, que aí sim é um pouco mais o risco. Mas o fato de você usar agulhas, ainda que não sejam descartáveis, o fato de você pegar a transmissão de AIDS, qual é o histórico que tem de transmissão de AIDS por intermédio de acupuntura? Até hoje não se faz doação de sangue. Você faz acupuntura, então é proibido fazer doação de sangue, o que é uma ignorância, é uma estupidez assim, geométrica. Né? O que a gente mais ouve falar, eu recentemente li um artigo da British Medical Acupuncture Society, onde eles colocam a incidência de hepatite em alguns países do mundo, né? Mas assim, mínima, sem grandes volumes, vamos assim dizer, né? Então, 51 casos no meio da história toda. Né? Aqui no Brasil, 51 casos? Não, no mundo. No mundo. É muito pouco para... É muito pouco para... Né? Pouco. Não existe estatística sobre isso. Né? Inclusive, assim, naquela briga, falava assim, a acupuntura, né? algumas entidades médicas falavam, a acupuntura pode matar. Eu falei, então, como jornalista, eu quero saber aonde, como e quem mata, né? Porque a gente tem direito a essa informação. Então se fala muito, né? Não, mas aí, Paulo, tem agulha descartável, porque o problema é da AIDS. Eu pergunto, qual estatisticamente você sabe que houve transmissão de AIDS por acupuntura? Zero, praticamente. Mas essa época foi uma época negra, porque não existia serviço público de acupuntura, eram todos acupunturistas particulares, e a debandada dos consultórios foi assim, grande, monumental. E o meu encheu, porque eu tinha um laser. Você tinha um laser que parecia uma televisão. Daniel de Moraes Ferreira também está presente no nosso programa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fátima Brasi. Boa tarde também a Luciana e Léo Machado. E tem outras pessoas que estão aqui pelo Facebook participando. A doutora Evelyn Bueno de Campinas. Estou aqui no Twitter também. Ali. Jogo da Velha, Salutes ao TV, vocês podem escrever, cai aqui direto na meu monitor aqui. Estamos aqui no programa de hoje entrevistando o Luiz Carlos Fornazieri, que é um marco, na verdade. Você é um grande precursor da acupuntura estética aqui no Brasil. Como é que você saiu da acupuntura, que visa normalmente o tratamento físico, energético, mas de patologias, para a área estética? Como é que foi essa transição? Eu sempre fui apaixonado por máquinas. E, assim, durante uma determinada época da minha vida, eu comecei a dar aulas de formação de acupuntura. E sempre as aulas de eletroestimulação ou de laser eram afetas a mim. E eu estava numa escola na época onde preconizava todas as técnicas possíveis, né, para que o aluno tivesse ferramentas, e aí essas aulas eram minhas. E eu pegava um eletroestimulador e com as saídas negativo-positiva de um eletroestimulador, para mostrar ao aluno a intensidade do estímulo, eu ficava brincando em pontos de acupuntura sem agulhas, somente com os jacarezinhos. E aquilo dava um lifting instantâneo muito interessante. Né? E as pessoas achavam o máximo aquilo.
E eu comecei a me encantar com a história. Falei, peraí, vamos levar a sério esse troço aqui e vamos ver onde é que a gente chega, né? Uhum. E foi quando eu comecei a brincar com a coisa de maneira mais séria, e já com um grupo de pacientes, já tentando ver onde eu chegaria no sentido de diminuir as rugas de expressão. Uhum. Né? Como é que a gente retira as marcas do tempo, vamos assim colocar. Né? Uhum. E a coisa foi progredindo, eu fui avançando nos estudos da parte elétrica, dos estímulos de luz. Não existia literatura na época, era terrível, né? E foi assim, com muito sangue, suor e lágrimas que a gente caminhou. Isso quando chegou no ano 2000 aproximadamente, teve uma publicação seríssima de um estudo de vida da uma autoridade de eletroestimulação que existe na nossa área, que é o Dr. Jishen Han. E ele colocou para o mundo as bases neuroquímicas da eletroacupuntura. E eu enlouqueci com a obra, eu tive acesso à obra e ali a gente sente claramente o que é que a gente fazia, ou de maneira empírico-dedutiva, e a gente começa a sentir que caminhava de alguma maneira muito próximo do que era feito lá e a gente não tinha acesso. E isso fez com que mudasse toda a conceituação de estímulos faciais e como o organismo responde a esses estímulos. Quer dizer, a hora que eu estimulo com uma determinada frequência, o que meu cérebro libera e vai ajudar ali para mexer. Você pode, em linhas gerais, eu estou vendo os seus livros, são grandes edições, são livros enormes, com muitas ilustrações, nós vamos mostrar aqui daqui a pouco. Porque você bem lembrou, a explicação do uso da acupuntura por liberação de opioides para analgesia, isso não é tão antigo, mas também não é tão recente. Mas nos 50 últimos anos a neurociência contribuiu bastante para isso. Na área estética, dá para você, em linhas gerais, explicar o que acontece quando você estimula na área facial, por exemplo, para atenuar uma ruga? Há possibilidade da produção de colágeno, por exemplo, que é o que as mulheres sempre nos perguntam. Existe, das elastinas e tal, né? Mas, assim, a gente tem que focar a coisa por dois ângulos. Um é nervo, o outro é músculo. Não é? O músculo é pesado, é denso, é lento, é vascularizado. E, obviamente, com pouca utilização, a utilização pouco correta da peça muscular, ele acaba cedendo. E ele vai criando mais a gravidade, isso vai criando marcas e coisas no gênero. A coisa é mais ou menos assim, o nosso cérebro ele é preguiçoso. A partir do momento que ele percebe que com muito pouco estímulo ele comanda uma ação física, ele vai reduzindo nitidamente o volume de elétrons que ele manda para ali para poder ser feita a ação. Então, é assim, você quer levantar o braço, não é? Então todo o plexo braquial levanta a partir do momento de uma ordem cerebral. Mas de tanto que ele já levantou seu braço, com muito pouca coisa você levanta o braço. E ele não pega as fibras musculares como deveria para dar a informação para você levantar o braço. Ele economiza, ele economiza a transmissão. Essa economia de transmissão gera uma hipotonia no músculo, evidentemente. Então, por exemplo, é muito comum nas senhoras terem a região do tríceps completamente mole. Por quê? Porque usa-se muitíssimo pouco isso. Você tem traços que o músculo orbicular da boca lhe forma. Então a gente fala de uma determinada maneira, sorri de uma determinada maneira, e isso vai ocasionando lesões de esforço repetido. Então essas lesões de esforço As rugas repetido, são leves. É por aí. Então a gente, evidentemente, a mulher, a partir dos 30 anos de idade,
ela começa a rarear a produção de uma somatória de coisas fundamentais para a sustentação da parede muscular, não é? Então é normal que isto de alguma maneira vá cedendo. E aí ocorreu, concomitantemente a isso, um boom enorme na estética convencional. E esse boom da estética convencional acabou fazendo com que viesse a público pela mídia uma somatória imensa de equívocos médicos. E isso amedrontou um certo grupo de pacientes, não é? Que preferiam uma interveniência menos invasiva, terapêutica, não invasiva, do que se submeter ao processo invasivo. E aí, se você pegar as senhoras que hoje estão com seus 60, 70 anos, e 50 anos para cima, todas elas, de alguma maneira, já fizeram alguma coisa no sentido estético, não é? Então, quem havia já feito um lifting qualquer, uma ritidoplastia ou algo no gênero, falou, a segunda eu não faço. Porque 5 aninhos depois já tinham voltado, né? E começaram a ir para o lado terapêutico. E aí eu comecei a me especializar em como manter isso ao longo do tempo. E aí a tua literatura aqui era o quê? Mais francesa? Porque na China não tinha muito Não isso, tem nada. Né? Isso tem alguma coisa, a gente conseguia de maneira muito precária alguma coisa alemã, alguma coisa americana, por traduções para o inglês. O francês tinha alguma coisa, e muito do que se criou é totalmente tupiniquim. Tanto é que hoje eu vou para lá ministrar esses processos. E incrível, fica todo mundo encantado com a coisa, porque não é currículo normal deles, né? Eu estou vendo o seu livro aqui, que aliás está muito bonito, Luiz Carlos Fornazieri, Tratado de Acupuntura Estética, terceira edição, revisada e ampliada, com ilustrações bem interessantes, com tabelas, com explicações de ondas, muito diferente da apostila que eu estudei lá nos anos 90. Mas o que eu me lembro, né? Eu me lembro muito, é que tinham cadeias musculares, o orbicular, alguns músculos e tendões, e principalmente músculos faciais, em que tem que sedar uma cadeia e tonificar outra, porque tem um mecanismo de compensação. Era no velho conceito Isso é antigo. agônico, antagônico. Isso né? existe Isso ainda? completamente antigo. Isso não existe mais? Não, hoje é inserção e ponto nervoso. Quer dizer, a gente pega basicamente a inserção de músculo e o motoneurônio ali, exatamente onde a gente tem que trabalhar. Na inserção de músculo, sempre tonificando? Isso não necessariamente, depende da inserção. Então você tem ponto motor e inserção. Aí depende de como isso está colocado. E o rosto é uma malha profundamente intrincada de músculos. E são pequenos, e cada qual com uma função muito específica. Então há de se tomar um cuidado enorme para você, na lateralidade, não privilegiar um lado e faltar o outro e coisas assim. Porque senão dá problema. Opa, exatamente isso. E hoje, por incrível que pareça, existem convergências neuromusculares no rosto muito interessantes, que eu chamo de convergência. Um único ponto, por exemplo, você tem o comando da parte inferior inteira da mandíbula. Um único ponto. Pega toda essa região. Um único ponto da testa, por exemplo, a gente consegue testa e a parte cranial todinha, né? Então são pontos de inervação motora muito importantes. E não são pontos de acupuntura, nenhum dos dois. Não são. Não são. São pontos de inserção são pontos de muito próximos de pontos de acupuntura, mas são pontos motores muito importantes. E aí você descobriu meio empiricamente, experimentando, olhando e vendo resultados. Como é que foi isso? Lendo um livro de cirurgia plástica, onde dizia o capítulo assim de maneira muito legal, onde o cirurgião plástico não deve cortar. Eu falei, você não deve cortar porque ele vai sugerir paralisia, é aí que eu tenho que estimular. Não é?
Então foi nessa brincadeira que eu comecei a... E é nesse ponto que ele não pode cortar que você... Sem dúvida, porque tem que atuar. Sim, se fizer a incisão do ponto, paralisia a ptose geral da mandíbula, para o sujeito, não é? Mas eu posso fazer um estímulo de... Mas ali o estímulo é altamente bem-vindo, porque ele é centrífugo, né? Então, a hora que você estimula aqui, ele foge do centro inteiro, né? Então, quando a gente estuda biofísica de partícula, a gente entende bem quando você coloca o elétron e como é que ele espalha para o resto do corpo. Por ondas, né? Por ondas, e assim, é muito interessante. Esse livro aqui, eu estava lendo aqui, Fornazieri, já está na 3ª edição, revista e ampliada. Na realidade, ele é a 5ª edição de 3 revisões. 3 revisões? Com 5 edições. Quantos livros, quantas pessoas já... Você tem ideia? Já foi para a praça? Sim, tem. Foram 5 edições de 2.000 exemplares. De 2.000 exemplares. É um best-seller da área, são 10 mil 10 mil livros. exemplares, com certeza, porque quem compra isso aqui é um profissional, né? É exatamente profissional. Público altamente restrito. Né? É, altamente restrito. Está aqui, pós-graduado em acupuntura, título de especialista. Fornazieri, aqui no tempo em que eu fiz o curso, tínhamos mais cabelos e eram mais escuros, né? Fornazieri, ambos, né? Aqui está outro livro da Roca, os livros da Roca a gente tem que reconhecer. Esse livro é a minha experiência particular de laser. Isso é o que eu convivi e vivi com laser durante os últimos 25 anos. Eu vou pedir para o Iago ou para o Gabriel, que estão ali no Twitter, dar um pulinho aqui para a gente fechar a nossa câmera em algumas ilustrações. Gabriel, o Iago. É para lá. Mais para cá. O Iago eu fiz o IG4 no Iago 2 semanas atrás, ele está no banheiro faz 2 semanas. Ele falou, mas o que você fez comigo? Eu falei, não, só mostrei como eram... Volta mais uma. Para cá? Para cá? Tem coisas interessantes aí. Aqui? Aí... Consegue mostrar, fechar aqui? Dá uma olhada lá no monitor, se você quiser ir comentando. O que são essas imagens, Fornazieri? Imagem de glúteo com estrias e glúteo sem estrias. Da esquerda com estria, a direita sem estria. Isso aqui foi após a aplicação, é isso? Sim, após a aplicação. Você tem também do outro lado barrigas com estrias pós-parto, né? Ou coisas no gênero também, no antes e no depois. Aliás, na página anterior, eu imagino que tenha uma de estria que é muito interessante. Não, mais para frente, então. Mais uma. Volta uma. Essa? Colorida, aí na colorida. Acho que mais, né? Mais uma. Aí ali mais uma, aí. Tá bem claro, isso é um... Fecha um pouco aqui, por favor, Iago. Isso é uma paciente portadora de uma abdominoplastia, que é aquela incisão maior que você está vendo, vermelho, e sobraram ainda uma somatória grande de estrias. E a gente, com laser e eletroacupuntura, deixou como ela está do lado de cá. O laser, bom, esse aqui é o esse aqui foi editado quando? 2011. 2011. É um livro absolutamente completo, tem mais de 600 páginas aqui, tem muitas ilustrações, inclusive com aplicações aqui auriculares. Nessa vida prática de um laser, o que você consegue fazer com LED e laser? O pessoal sempre me pergunta, Fornazieri, o laser ele é tão... Obrigado, Iago. O laser é tão eficiente quanto a agulha? Eu acho que ele é profundamente melhor que a agulha. É mesmo? E o elétrico. Por conta do quê? Pela maneira como ele propaga o estímulo dentro do corpo. Um estímulo da luz. Da luz, né? Do fóton. Luz é vida, né? Se você for observar, nada existe sem luz, né? E o laser que a gente utiliza é essencialmente o infravermelho da luz do sol. Iago, volta aqui.
A gente não pode dar uma folga não, porque eles saem correndinho. Iago, volta aqui, por favor. Nós temos esse aparelho, nós vamos fechar lá naquele aparelho. Esse aparelho é um de laser, é isso? Isso é um aparelho de laser compatível com o que tem de melhor no mundo hoje em termos de laser terapêutico. Nacional? É Nacional, produzido aqui? Tecnologia nacional, né? Ele não é propaganda de fábrica, nada disso, mas é o que tem hoje de melhor ressonância no mercado e utilização prática esse aparelho. Ele reúne LED, que é uma luz de comprimento de onda menor do que o laser, né? É uma luz não colimada, e o aparelho de laser, que é uma luz colimada e trabalha com essas canetas, que pode ser a vermelha ou a infravermelha. Não é? Qual que é a diferença na aplicação, quando usa uma e quando usa outra? Quando você está trabalhando com estruturas mais profundas, tipo reparação óssea, ou qualquer coisa abaixo da derme, por exemplo, a gente utiliza o infravermelho. Que é a preta. É a preta. Quando a gente quer trabalhar estruturas mais superficiais, por exemplo, fazer a reparação de uma ferida em perna de diabético, não é? Ou trabalhar numa área de fungo de uma unha cometida por psoríase ou coisa no gênero, ou pela própria diabetes, não é? A gente trabalha com o vermelho. O vermelho também atua numa área espetacular, que é uma invenção russa muito interessante, chama-se ILIB, a sigla ILIB, que é o Intravascular Laser Irradiation of Blood, que é a irradiação na artéria radial durante um determinado tempo de exposição de luz vermelha. E essa luz, lembra antigamente quando os nossos avós diziam precisa afinar o sangue, ou coisa assim? Esse ILIB faz exatamente isso. Ele mexe no arranjo molecular das hemácias, não é? E deixa o sangue mais fluido. Isso faz com que, pela hemoglobina ser uma molécula muito grande e as nossas terminações nervosas extremamente finas infantis, né? Faz com que a gente não tenha tanto microinfartos e coisas no gênero em nível nervoso ou propriamente vascular, né? Eu quero registrar aqui a presença das pessoas que estão curtindo, mas eu gostaria de que enviassem perguntas, questões ao Fornazieri ou a este apresentador em relação à pauta de hoje, que é acupuntura e estética, porque eu acho que eu estou aqui online aqui e tem muita gente curtindo. O João Cordeiro, que trabalha com colchões, a Eliana Tieg, a Tep Ciotti, que sempre... A Marina Darim, que sempre estão participando do nosso programa, o Joel Alves, exatamente. Um trabalho clínico, quem são as pessoas que te procuram? Essencialmente as mulheres, os homens estão começando a procurar a questão estética? É uma situação interessante. Mulheres próximos de menopausa ou menopausadas para cima. Que é onde melhor resulta o trabalho, não é? E os homens, levado pelas suas jovens esposas, não é? Então, indivíduos da faixa etária acima de seus 50, não é? E que, por algum motivo, estão perdendo um pouco de cabelo aqui, um pouco de cabelo ali, um pouco... perdendo a anatomia oficial do rosto, coisa no gênero, né? Então, uma barriguinha um pouco maior, um volume adiposo maior, ou coisa no gênero. Então, esse pessoal acaba indo para o consultório em busca disso. Sei. Né? E os cursos? São acupunturistas formados? Pessoal os cursos ministrados? Os cursos hoje é para profissionais da área da saúde de qualquer vertente. Quem são? Qual o perfil desse
profissional que te procura? São acupunturistas ou também tem médicos? Não, médicos, na sua grande maioria. Grande maioria médicos. Sim, e também uma parcela bastante ampla de fisioterapeutas, que talvez seja a categoria de maior número de profissionais no Brasil, né, da área da saúde. Alguma coisa de biomédicos, educadores físicos, pessoas que querem aumentar o seu arsenal terapêutico dentro do consultório. Porque, na realidade, João, acontece o seguinte: o paciente é que vai atrás do trabalho. Então, ele ouve falar que existe, ele lê que existe, ele assiste o seu programa, ou coisa assim. E quem faz isso? Não é? Então, eu comecei, assim, em 2000, eu comecei a dar aula específica de estética, por exemplo, e de lá para cá nunca mais parei por conta disso. Porque todos os profissionais queriam saber, mas como é que é isso, como é que faz? Eu fazia já desde 84, então para mim foi muito tranquilo a colocação disso para o mercado. E o Dr. Evaldo tem falado isso recentemente aqui, ele falou, nós realizamos a avaliação da acupuntura no Brasil, e a gente sabe que a acupuntura brasileira é uma das melhores do mundo. Sem dúvida. Né? Comparável sem dúvida. Com outros países do mundo, a praticada aqui no Brasil realmente é uma das maiores. E aí a pergunta eu estendo, pelo que você está dizendo, me autoriza a falar que a acupuntura estética também é uma das melhores do mundo, aqui realizada no Brasil? Ela existe hoje no mundo porque de alguma forma eu acabei levando. Sim. Não é? Obviamente existem outros profissionais que entraram por esse caminho, mas na técnica primitiva, então utilizando aquela técnica feita para orientar o que suporta a dor. Então, técnicas de gua sha, que é aquela raspagem extremamente dolorida, técnicas de estimulação com aparelhos de corrente galvânica, que de certa maneira cria uma determinada... aparelho de eletroacupuntura com onda galvânica, né? Por ele não ser bipolarizado, ele acaba queimando de alguma maneira, que são os aparelhos orientais que tem no mercado, né? A galvânica, como é que... Ela é só positiva. Tecnicamente falando, ela só habita no quadrante superior do gráfico, né? Então ela acaba criando uma certa irritabilidade, um incômodo. Trabalhei muito com esse tipo de aparelho. Esses aparelhos orientais todos que vendem na China por um preço irrisório, né? Esses aparelhos são aparelhos não polarizados. São polarizados, perdão, eles não são bipolarizados. Quando você tem positivo e negativo igual, você anula a onda e aí dá esse aparelho que a gente utiliza que não você não sente o estímulo. E hoje nem agulha mais a gente usa. Eu uso o tempo todo eletrodos transcutâneos de eletrocardiograma pediátrico. Eu coloco ele na região que eu quero trabalhar e promovo o estímulo. Com aquele gel, ou não precisa? Ele já vem com gel condutor, descartável. Esses de eletrocardiograma mesmo, né, que é o que a gente tem com facilidade de acesso, né? E o importante é saber que informação você dá para ele, não é? Quer dizer, o que eu quero obter com aquela informação. Quer dizer que, na verdade, e sempre em estímulo, ou você também usa a famosa sedação também? Não, só estímulo. Ó, a Fátima Braz pergunta se... Só estímulo sempre? Só, sempre. Fátima Braz pergunta se o procedimento ajuda na queda de cabelo e se é indolor. Sim, é totalmente indolor e ajuda muito na queda de cabelo, porque supõe-se que você tenha bulbo que não está exercendo a sua função como deve. Então, o LED, que é a luz que a gente tem aqui, ela tem um efeito não só bactericida, como regenerador. É bactericida, fungicida e regenerador. E depois, com a aplicação do laser vermelho, você revitaliza a função
do esfíncter do bulbo, de maneira tal que ele prende novamente. Porque em determinadas épocas, ou vai caindo lenta e gradualmente, ou cai de uma vez, ou fica aquelas áreas enormes, né? E isso tudo a gente consegue revitalizar. Lembra aquela história do baço, quando o qi do baço está fraco? Os esfíncteres acompanham, é alguma coisa parecida com isso. Entendi. Na nossa linguagem. E aí são aplicações em pontos locais ou tem algumas receitas? Não, direto, não. Na mesma direto, local, né? Aplicação local. Aplicação local. Bom, E com resultados espetaculares. Isso em 90 dias já vi exemplos espetaculares. E eu tenho no consultório vários casos que a gente mexeu. mesmo depois que tenha há bastante tempo depois da queda do cabelo, você consegue recuperar? Bom, tudo passa por uma avaliação. A gente consegue recuperar o que ainda é recuperável. Não é? O que eu quero dizer com isso? Se o bulbo está ali preservado de alguma maneira, mas não exerce 100% da sua função, eu faço com que ele chegue no 100%. Mas é preciso que tenha um bulbo e é preciso que ele tenha vontade de trabalhar. Né? Então aí a gente consegue fazê-lo. O Gabriel já chegou aqui, já fez aquele sinal famoso de se você tem mais 5, não é segundos, são 5 minutos. Eu imagino que seja, né? Eu imagino que seja 5 minutos. As pessoas que tiverem interesse ou querem entrar em contato com você, como é que eles podem? Você tem site, você quer deixar telefone, o que você quer fazer, Fornazieri? Como é que as pessoas te acham? Olha, bom, no Face é fácil, né? Um pouco do trabalho ele encontra no site cefel.com.br. Soletra para mim, por favor. CEFEL. CEFEL, cefel.com.br. Ou direto lá na clínica, é no 11 3846. Luiz. 11 3846 0040. 0040. Então é Cefel com C de casa, cefel.com.br ou no telefone da clínica 11 386 0040 para entrar em contato com o Fornazieri, que é um colega aí bastante sério no seu trabalho. Como todo mundo sabe aqui, o pessoal, para sentar nessa cadeira aqui precisa ter muita seriedade, viu, Fornazieri? Senão não senta. Não pode bem. rir. Não pode rir. Não, pode rir à vontade, mas tem que ter seriedade na proposta, né? Porque senão não... a proposta de trabalho, a proposta nossa de entrevistar pessoas sérias e tal, a gente mantém aqui com muito cuidado aqui no nosso programa. Fátima Braz agradeceu a tua resposta, muito bom, obrigado, está agradecendo a sua explicação, a pessoa que perguntou sobre a queda de cabelo. Para onde caminha agora a acupuntura estética? Ela já chegou no seu limite de desenvolvimento? Quais são as novas nuances, os novos campos de pesquisa? Como é que você vê isso? A gente tem que ponderar aqui duas coisas. Normalmente, a acupuntura estética ela é feita por acupunturistas. E o ferramental do acupunturista ele é restrito à sua área terapêutica. Existe uma tendência de utilizar-se estímulos cosméticos ou cosmético estimulado por via fotônica. Então, hoje, com a nanotecnologia, a gente possui alguns cosméticos, algumas algas, alguns colágenos que a gente, em nanotecnologia, consegue fotoativar. Então, hoje a gente está entrando na fotobiologia. Isto é, como é que a biologia nossa está sintetizando de fora para dentro esses estímulos. Até que ponto um colágeno colocado por fora mantém a sustentação da parede, até onde ele pega uma elastina e consegue recuperá-la. Não é? Então essa área é bastante nova
não é? É bem interessante e a gente vem já há uns 2 anos praticando experiências com diversos comprimentos de luz e diversos produtos em nanotecnologia e percebendo que dá um auxílio fantástico, não é? Agora, colocar cosmetologia no consultório de um terapeuta que está mexendo com estética e está mexendo possivelmente com doença também, precisa ser muito bem medido, né? Medido para não virar meio ridícula a coisa, não é? Quer dizer, tem que tomar um cuidado enorme para o sujeito não ficar parecendo faz tudo. Tá, é verdade, é verdade. Porque me parece, Baldan, que o sucesso de um indivíduo numa área qualquer se dá pela sua especialização. Então não adianta você trabalhar de A a Z e entendendo a superficialidade e tudo. É interessante, pelo menos uma coisa, você entrar de cabeça e ser conhecido por aquilo, né? Entendi. Então é bem interessante o processo. E na nossa área, ou a gente é competente em dor, que é o que nos ensinaram a vida toda e o que a gente ensina, né? Ou a gente é competente, por exemplo, numa estética, ou numa correção outra qualquer, né? Então você reduz um pouco o seu mercado, mas é extremamente focado. Tá certo, eu concordo, inclusive. Eu agradeço ao Luiz Carlos Fornazieri, acupunturista, um dos introdutores da acupuntura estética aqui no Brasil, professor em algumas universidades na Espanha, Portugal e aqui no Brasil, autor de 2 livros, Laser em Acupuntura, Teoria e Prática, pela editora Roca, e o Tratado de Acupuntura e Estética pela Ícone Editora. São esses 2 livros que estão aqui, apresentando aqui aos internautas. E se eu puder completar, esse livro de laser foi agraciado na Alemanha, onde eu tive o privilégio de ir e ainda conferir 6 seminários de laser na Terra do Laser. Pois é, isso que é o mais interessante. Na Terra do Laser, e assim com convite para esse ano novamente, para uma outra jornada. Que bom, parabéns aí. É um espetáculo isso, porque nós somos muito avançados nisso. Que bom. Realmente o Fornazieri é uma referência, um autor em estética e acupuntura aqui no Brasil, por isso que ele foi nosso entrevistado. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação, viu, Fornazieri? O Saúde está de portas abertas a você aí em outras oportunidades, quando tiver novidades, estiver lançando novos livros, novas técnicas a serem divulgadas, por favor, seja muito bem-vindo. Um prazer e espero retornar em breve. Em breve. Eu quero agradecer ao Fernando Eduardo Guerra Pina, o Daniel de Moraes, a Luciana Leal Machado, a doutora Evelyn Bueno e o Fernando Eduardo também. E outras pessoas que estão curtindo, que assistem, depois a gente olha e fala, não, eu vi o programa, nossa, maravilhoso. Os comentários sempre surgem a posteriori, viu, Fornazieri? Este programa, como os demais, eu vou subir para o YouTube e vai ficar disponível no blog JC Baldan, como é que é mesmo? www.salutes, né, salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Repetindo, salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Eu quero desejar a todos um feliz ano novo, umas boas festas, um bom Natal, porque nós encerramos o nosso trabalho aqui em 2013, esse é o último programa do ano. Só retornaremos aqui no dia 6 de janeiro de 2014, totalmente renovados, descansados para uma nova jornada, falando de saúde, de medicinas tradicionais, de técnicas de ponta, tecnologias que levem à qualidade de vida e ao bem-estar. E o bem-estar provavelmente significa estar bem consigo mesmo, saber quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Isso é tudo importante, inclusive a beleza faz parte, como sabemos, do nosso bem-estar. Entrevistamos há pouco tempo uma cirurgiã plástica aqui, viu, Fornazieri? Falando dos procedimentos também, das avaliações rápidas e novidades na área da cirurgia plástica recentemente. A doutora Célia Sampaio, que vai voltar, inclusive, para falar também de outros temas da atualidade.
Então desejo a todos um Feliz Natal, um prosperíssimo Ano Novo e nos vemos em 2014. Agradecendo a audiência e participação de todos e convido vocês para a próxima jornada em 2014. Boas festas e até lá!